Boa noite, gente. Eu não sei se vocês já estão por aí. Eu vou tentar acompanhar pelo iPad e vou conversando com vocês. Espero que dê certo dessa vez. Tem alguém aí já? Vamos ver se a gente consegue estabelecer uma conversa hoje, né? Eu vou junto com o iPad, vou tentar ler vocês. Se puderem me dar um feedback, quem tá vendo, quem tá ouvindo. Vamos ver se a gente consegue estabelecer perguntas e respostas aqui no Face. Eu tô acompanhando no ao vivo, logo embaixo do Pessoas Empatas, na transmissão ao vivo, eu vou conseguir ler vocês. Então, de alguma forma, se não der certo, eu tô gravando pro YouTube, vai ficar registrado para depois eu postar para quem chegar depois. Enquanto o pessoal não chega, eu tava falando, acho que foi com você, né, Esther, sobre a questão da energia do Natal. Para mim tem sido uma energia bem pesada. Os anos passados, quando eu não entendia muito bem o que era essa questão do empata, foi muito difícil para mim, porque eu não entendia. E era um momento em que eu sentia muita tristeza. Dentro de mim eu não entendia o que acontecia. É como se eu canalizasse tudo que as pessoas estavam desejando, porque tem um lado bom do Natal, mas tem um lado que é bem negativo. Vamos supor, famílias, pais separados, geralmente eles têm que se dividir. Os filhos acabam ficando nessa divisão de caminho aí. Vou passar com a minha mãe, vou passar com meu pai, vou passar com a minha família. Então sempre existe uma divisão dessa questão do Natal. Gabriela, seja bem-vinda também. Mas é complicada a questão do Natal, porque muitas vezes a gente sente essa tristeza do coletivo, né? Além do que acontece com a gente, com famílias, da gente ter que se dividir, existe esse coletivo que acaba nos atingindo também de uma forma bem pesada. É bacana a gente tentar modificar esse padrão, sair dessa sintonia, porque existe uma coisa bacana do Natal, que não é o comércio, que não é essa questão das festas. Existe uma comoção, existe um monte de gente com muita sensibilidade auxiliando outras pessoas nessa passagem. Então é onde as pessoas se sensibilizam bastante, onde elas evocam mais Deus, elas estão mais próximas de Deus. Então eu acho que o Natal é uma coisa que a gente tem que olhar por um outro ângulo, não deixar se influenciar por essas energias que vão pegando a gente pesado, não é fácil não, mas que a gente pode transcender essa energia. Então tem um lado bom e tem um lado ruim que a gente tem que sempre colocar nessa balança aí. Não é fácil, mas é possível, tá? E vamos ver se a gente consegue modificar isso, né? Gente, o Eliote tinha pedido pra mim, acho que é assim, né, Eliote? Pediu pra eu comentar sobre projeções astrais também. Então, Esther, essa energia do Natal é bastante complicada, mas dá pra gente modificar isso. Como você tá numa sintonia de AM e você mudar a estação e vibrar em FM, você transfere essa sintonia para uma outra frequência. Falando assim parece difícil, mas na verdade não é impossível.
é não se sintonizar com as energias negativas da tristeza, daquela que é do pobre, da criança que precisa de brinquedos. Então, procurar fazer aquilo que é positivo, procurar fazer, auxiliar quem puder, mas não entrar nessa vibração de tristeza. Eu acho que é bacana a gente entender isso e conseguir sair dessa situação. Tem muita coisa, tem comércio todo em cima da gente, as pessoas sem dinheiro acabam se endividando absurdamente, sem elas poderem, né? Elas saem gastando e empatam quase tudo num presente que elas querem dar para alguém especial. E não é por aí. O presente é a nossa presença, é estar com a família, é doar aquilo que a gente tem de bom, de bonito, de bacana, de amor para aqueles que estão próximos da gente. Então não é isso, sabe? O Natal não é só a comemoração do Papai Noel. O nascimento de Jesus Cristo, né, se comemora. Então acho bacana a gente pensar nesse outro lado e fazer o que a gente pode para estar presente com a família, inteiros, doar o que nós temos de melhor para esses familiares, para essas pessoas que nós vamos estar no dia 24 e sair dessa sintonia aí do Natal. Triste, pegar só a energia boa. E o Eliot tinha perguntado para mim, e eu tinha comentado até de a gente conversar a respeito das projeções astrais, né? Aí, que bom, Esther. Não é fácil sair dela, mas é possível. Aliás, eu acho assim, o empata, de uma certa forma, é um estado que a gente está, é um estado atual, mas é para aguçar a nossa sensibilidade. A partir desse momento, eu acho que a gente começa a perceber a gente e as outras pessoas e para de sofrer nesse sentido, para de você entendendo um pouco essa empatia, você não, trabalhando as energias, você não fica preso nessa sintonia, você consegue perceber e sair fora disso. Com relação, o Eliot tinha perguntado sobre as projeções. Mestre em projeção é o Saulo Calderon. Ele é a pessoa mais indicada, muita coisa eu aprendi com ele, eu sempre falo isso, vou até me tornar repetitiva, mas eu sempre tenho que colocar isso, porque foi através dele que eu conheci a Conscienciologia e conheci a projeção astral. Então eu comecei, né, vou lá do começo. Quando eu tinha uns 25 anos mais ou menos, eu tive uma única projeção que eu achava que era um sonho. Eu estava deitada na cama, meu corpo espiritual se projetou e ele foi para o canto do quarto. Depois disso, eu lá no canto do quarto, eu percebi que eu estava fora do corpo. Eu tive um certo medo, né, na hora, e a presença do corpo, ele te puxa de volta. E eu voltei para o corpo num movimento brusco. E o que aconteceu? Eu tive a certeza nítida de que eu tive uma projeção. Quando isso acontece, não é uma sensação, é uma certeza de que a projeção aconteceu. Você está lúcido. Quando você sai em projeção, você fica muito lúcido. Então, o que acontece? Passou todo esse período, eu tive essa experiência lá no passado, passou muitos anos, e aí eu fui conhecer o Saulo, ler, estudar sobre a projeção astral e comecei a fazer as técnicas. Dessas técnicas, começou a acontecer alguns eventos de projeção. Então, algumas vezes eu cheguei a fazer amparos espirituais
eu sempre tive nessas saídas de corpo espiritual, dessa projeção. O que aconteceu? Eu sempre tenho um cachorro ao meu lado. Eu não sei se os lugares que eu vou são muito densos, eu tenho sempre o cachorro, mas ele como proteção, tá? Então, só... Tá travando, Esther? Aí o live do Facebook também é terrível. Então, a projeção em si, ela aconteceu algumas vezes com a lucidez, eu voltar para o corpo e saber que isso estava acontecendo. Foram algumas, não foram muitas que eu possa relatar, mas o que aconteceu foi assim, de fato, eu tive certeza que eu tive lá, eu não tenho dúvida. E aí, como fazer a projeção? Técnicas, a gente tem que estar sempre fazendo esse movimento energético. Ele é um dos facilitadores para a gente sair, não é o único, mas a partir do momento que eu comecei a movimentar as energias, algumas coisas começaram a acontecer, como projeção astral, como os efeitos físicos que eu tenho relatado. Eu tenho uma dúvida, ainda não é nada certeza, mas eu tive alguns efeitos físicos e por isso eu comecei a estudar a ectoplasmia. Depois, se vocês quiserem, eu posso falar do efeito físico, algumas coisas que aconteceram. Mas a projeção em si, quando ela acontece, não tem dúvida. Eu já tive em ambientes, eu tive num local que eu andava pelos cômodos da casa, eu não conhecia a casa, e eu entrei nessa casa, eu fui até um quarto, eu não vi nada na casa que pudesse precisar de amparo, até que eu fui levada para um quarto e lá estavam 3 adolescentes encarnados, totalmente drogados, e tinha um adolescente que se apresentava como criança, mas ele estava no meio daquelas pessoas, totalmente dopado também. Então, esse espírito estava ali, ele foi retirado. Eu tive certeza que o amparo foi para essa criança que estava no meio dos adolescentes. E saí de lá. Se hoje eu entrar na casa física mesmo, eu talvez reconheça. Então, eu tive certeza que eu estava em projeção. A forma de fazer essas projeções, para mim, é através da técnica OVE, ou mobilização básica das energias, além da lucidez que a gente tem que ter todo dia. Você tá com os seus pensamentos, não entrar em sintonias negativas, porque isso é uma coisa que não facilita para você partir. Eu não assisto filmes de terror porque são terríveis, eles vão me jogar para o medo, e o medo trava de uma certa forma. Teve uma outra projeção que eu tive que foi bem bacana. Eu queria muito nas projeções poder ver o meu corpo espiritual. Eu sempre tentava, mas eu sempre via o externo, mas eu nunca via o meu corpo espiritual. E teve um dia que eu fui deitar, não era noite, não era madrugada, como eles sempre falam pra gente, entre 3 e 5 da manhã, né? Mas no momento que eu deitei, você mais ou menos sabe que você vai ter uma projeção, porque a técnica OVE, ela é impressionante, porque ela movimenta realmente as energias, e você, quando atinge o estado vibracional, para mim, Kátia, ele faz um barulho, como se fosse uma desconexão mesmo. Parece que existe uma descarga elétrica, é um barulho
meio diferente. Então você percebe que houve o EV, né? Além do estado que você fica. E nesse dia, à tarde, que eu pude sair, eu sentei na cama, olhei para os lados, fiz assim para ver se não tinha nada, nada terrível do lado que me desse medo, e voltei para o corpo. Fiz isso 3 vezes. Na terceira, eu falei, opa, eu tô projetada. E me deu o estalo, é impressionante a lucidez. Eu tô projetada. E aí eu falei, bom, se eu tô projetada, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver o meu energossoma, o meu corpo espiritual. E aí na mesma hora eu levantei as mãos e fiz assim. E eu vi as minhas paramãos, né, translúcida, num tom azulado. Não consegui ver o resto do corpo, mas a princípio eu sentei na cama. Eu estava num outro campo, era o meu quarto, só que não nesta dimensão. Era num quarto diferenciado, era numa outra dimensão. E quando eu levantei, eu tinha 2 cachorros. E é engraçado que eu adoro cachorros, adoro bichos, mas eu não tenho, atualmente eu não tenho um cachorro na minha casa. E eu tive a visão desses 2 cachorros e eles me reconheceram. Quando eu levantei, que eu olhei minhas mãos e eu olhei ao redor, eles me reconheceram. Então, sempre que eu acho que saio em projeção com essa lucidez, com a lembrança, eu tenho essa ajuda auxiliar, que são os cachorros. Numa outra projeção eu estava dirigindo um veículo pesado, eu estava num lugar com muita lama, era um lugar bem pesado mesmo, eu acredito que talvez seja o chamado umbral. Eu olhava para o céu estava muito pesado, como se fosse cair uma nuvem, sabe aquele dia que vira noite, que tudo fica fechado o tempo? Então era muito escuro e eu sabia que vinha uma tempestade, vinha um dilúvio. Eu estava dirigindo um carro como se ele fosse um carro de tração, né? Bem pesado mesmo, para poder andar na lama. E do meu lado eu tinha um cachorro preto também sentado ao meu lado. Então era um tipo pastor belga, totalmente negro, parecia o pastor. Então eu sempre estou acompanhada com cachorros nessas projeções de amparo. Então é bem bacana isso, porque os cachorros eles não ajudam a gente só aqui, eles ajudam também do lado de lá. Alessandra, bem-vinda. Eu sou esponja e ainda por cima, para pior, também tenho crises de pânico. Alessandra, você vai ter que sair dessa vibração. E é um processo que é seu, sabe? Você vai ter que aprender a lidar com isso de uma forma bem bacana. Faça o trabalho com energias, faça a sua mobilização básica, ou a OLV, pratique ela várias vezes ao dia. Você vai movimentando essa energia de uma forma que você não fique tão densa, tão pesada. Mantenha a lucidez, pensamentos positivos. Sabe, gente, uma das coisas é a gente ficar com o pensamento vazio. Às vezes você para assistir alguma coisa que pode te acrescentar, vem um sono lascado que acaba com a gente perde totalmente o foco naquilo que a gente quer. É um sono da morte que falam, mas é como se fosse uma obsessão mesmo, de você não conseguir manter os olhos abertos. Então toma cuidado, presta atenção nessa questão, porque é aprendizado. Às vezes são espíritos tentando impedir que você cresça, que você melhore. Então, Alessandra, quando for ler um livro, quando for assistir alguma coisa que possa te trazer informações, cuidado com o sono violento que pode acontecer, tá? Não caia no pânico, saia dessa vibração. Não é fácil, mas é possível. A Luana, bem-vinda, Luana, também. Olha, voltar
da projeção é uma coisa complicada, porque a gente muitas vezes tenta rememorar e não consegue. Então é trabalho energético em cima disso para poder rememorar. Vamos supor que a gente fora do nosso campo físico, nessa outra dimensão, a gente tem uma expansão violenta da consciência. E aí quando você retorna para o corpo físico, essa nossa cabecinha de ameba não cabe o que tem lá fora. A gente tem uma expansão da consciência muito grande lá. Então como que faz para processar tudo isso? Pegar um computador que tem uma potência gigantesca e você enfiar num HDzinho desse tamanho. Então você perde muita informação, né? Nesse retorno para o corpo, você perde muita informação nessa transferência de dados, vamos dizer assim. Então o nosso corpo físico não consegue assimilar tanta informação. Então a gente capta pequenas partículas de ideias que são jogadas pra gente lá fora. Então sempre que eu saio, não é sempre que eu rememoro. Eu sei que eu saí, eu sei que eu estive lá fora algumas vezes. A última vez eu cheguei a postar com fotos, porque até eu fiquei impressionada, que foi uma questão assim, eu estava no meio da madrugada pegando uma cobra, tirando uma cobra da orelha de um cachorro. Quem não viu, depois acessa o site lá em patas.com.br, tá num dos posts que eu coloquei. E eu puxava o rabo dessa cobra que estava na orelha de um cachorro. E quando eu acordei, eu fiquei com aquela imagem na cabeça, conversei com minha filha, depois eu esqueci de falar com ela. Aí eu peguei a mensagem e passei para ela: filha, eu falei, você tem 2 cachorros, eu não tenho cachorro. Tem 2 cachorros, cuidado quando for passear com eles, com cobra. Eu sonhei, eu coloquei como sonho, até então não sabia que era projeção, e falei para ela: toma cuidado, porque eu sonhei que tava tirando uma cobra da orelha de um cachorro. Presta atenção e tome cuidado. Ela falou: mãe, isso já aconteceu, não pode ser. O cachorro dela tinha sido mordido por outro cachorro. Eu falei: não, não é isso, não é que aconteceu, vai acontecer com cobra, cuidado. Aí ficou registrada essa conversa, até para, às vezes, prova pra gente mesmo, né? Ficou registrada essa conversa com minha filha. E meu cunhado chegou na hora do almoço. Eu falei com ela às 10 horas, quando foi na hora do almoço. Ele falou, contou pra minha sogra, falou: olha, o cachorro do sítio foi picado por uma cobra na orelha. E aí ele me passou as fotos, até para comprovar aquilo que eu tinha dito para minha filha, mostrei para eles. Eles falaram: ah, você é bruxa. Não é bruxa, né? Na verdade você tá, de uma certa forma, antecipando ou vivenciando algumas coisas no tempo real. Né? Então eu voltei para o corpo com essa projeção. Para mim foi uma prova de que tinha acontecido, e para eles também, que eu sabia com uma antecedência aquilo que estava sendo contado para mim, né? Então, quando a gente sai do corpo físico, é muito bacana, porque você vivencia muita coisa lá fora. Agora, o que a gente vivencia? Gente, a gente vivencia... Cici, seja bem-vinda. Vanessa, seja bem-vinda. Então, quando a gente sai lá fora, a gente tem que ter uma pureza no coração. Você lá fora vai ser a mesma coisa que você é aqui. Então, se você aqui ajuda pessoas, lá fora você vai fazer a mesma coisa. Você não vai modificar quem você é, né? Se você tem maus pensamentos, lá fora eles vão aumentar. Então é importante manter essa lucidez de pensamentos, coisas positivas que a gente possa estar trazendo para dentro de nós, conhecimento. Eu falo, às vezes a pessoa é médium, ela quer receber informações do plano espiritual elevadas, mas ela não se eleva. Então como que você transmite para alguém uma informação se você tem num dicionário você conhece tão poucas palavras? Então, cuidado, vamos estudar. Nós como médiums, nós como sensitivos, nós temos que estudar esse outro lado, estudar isso que está tão aflorado na gente, né? E
sabe, são tempos que estão vindo agora. Eu nunca pensei que existisse tantos empatas. Uns falam que é sensitivo, outros empatas, outros chamam até de mediunidade, mas não sabem realmente o que é. Então, nós estamos sentindo essa vibração do todo, do coletivo muito forte. E esses momentos que vieram agora, do que aconteceu com a equipe de Chapecó, né, são sempre coisas que sensibilizam a gente. E o empata é muito maior, é muito mais impactante. Então eu evito realmente ver essas informações para não assimilar, porque eu vou entrar naquela vibração. Aí é um pouco de burrice. Se a gente empata, por que nós vamos ficar assistindo tudo o que está acontecendo de tristeza? Nós não vamos ajudar ninguém entrando nessa vibração. Nós vamos melhorar quem nós somos saindo dessa vibração e mandando vibrações positivas. Então, eu procuro não entrar. É uma coisa que eu faço. Eu realmente não tenho mais assistido televisão quando tem informações negativas, quando tem esses acidentes, quando tem essas coisas coletivas que são muito grandes. Eu volto a falar, o Chico Xavier, quando faleceu, ele faleceu num dia de festa. Sabe, o Brasil tinha ganhado a Copa e ninguém percebeu que ele tinha falecido. Olha que alma pura, né? Que alma grandiosa que era o Chico Xavier, porque ele, até que desligassem ele do corpo físico, o corpo espiritual com o corpo físico, ele não sofreu, né? Quando percebemos que ele tinha falecido, ele já tinha partido. Então, é uma alma que não precisou passar por sofrimentos, né? Então, agora vamos tentar não entrar nessa vibração. Nós estamos vivendo tempos difíceis na política, nesses acidentes. Agora, a vibração do Natal. Então, muda a vibração, gente. Tenta entrar em contato com a egrégora do Natal, do Papai Noel. Vamos sair fora da vibração, porque todos os natais para mim sempre foram tristes, né? Eu sempre assimilava tudo isso, e agora que eu não tenho mais meu pai, que é uma pessoa importante para mim, está conectada comigo o tempo todo, hoje eu senti uma presença forte dele comigo. Então é triste realmente o Natal, quando você perdeu pessoas queridas, quando você não tá junto da família. É bem complicado, mas sair dessa vibração acho que faz parte de todos nós. O Elton, você foi levado para um local abandonado e lá havia 5 espíritos que estavam perdidos. Na ocasião eu os ajudei a sair daquele lugar. É isso, sabe, Elton? A gente ser projetor, não que eu tenha uma facilidade para isso, não é fácil para mim. Eu acho que não é para ninguém, nem para os grandes projetores. Eles encontram muita dificuldade porque nós estamos num lugar denso. Para sair, para rememorar, são coisas complicadas, só trabalhando muito, muito mesmo a energia. Algumas pessoas têm facilidades, outras não. Uma outra coisa que aconteceu comigo, conforme eu trabalho as minhas energias, eu comecei a movimentar, houve a mobilização básica, alguns efeitos físicos começaram a acontecer comigo. Que efeitos físicos foram esses? Para cada um, gente, quando vocês começam a trabalhar com energia, cada um desenvolve o que tem de potencial em si. Nós viemos com uma configuração, né, energética, e a Esther está falando, Kátia, sobre empatia. Eu penso que nós somos pioneiros de uma nova civilização na projeção astral. Geralmente a comunicação
é mental. O que nós pensamos, todos escutam, e nós, empatas, já estamos vivenciando isso no corpo físico. Então, nós estamos desbravando os caminhos para outros. Pode ser, Esther, mas eu não gosto muito de lidar como somos especiais. Eu acho que a gente tá aqui, eu acho que a empatia é uma questão importante para a gente sentir o outro, né? Eu não acho que o empata ele sofre, eu acho que a gente tem uma percepção de nós mesmos para poder trabalhar com o outro. Através da assistência, a gente sai desse quadro de sofrimento. Eu acho que então a gente passa por esse processo de empatas, de sentir o que o outro sente, de sofrer na pele. Enquanto a gente não acorda para fazer o que nós precisamos fazer, simplesmente nós vamos tomar bordoada, nós vamos ficar caminhando em médico, vamos ter doenças, porque nós não estamos entrando em contato com aquilo que a gente precisa. Então, toma, acorda, vai fazer a sua parte. Então a gente vem com uma configuração. Então acho que vale a pena a gente trabalhar isso. Outro dia eu estava falando, acho que com o Flávio, e a gente estava conversando e separando um pouco do médium esponja com um empata. E aí nessa conversa eu falei, puxa, eu acredito que o esponja é aquele que absorve toda essa energia, né? A gente tem muito do esponja, mas a gente tem a empatia em si, eu acredito que ela seja justamente para a gente sentir o outro e auxiliar o outro. É muito fácil quando você faz um acoplamento. Nós estamos fazendo esses acoplamentos energéticos direto, em contato com pessoas, familiares, pessoas que ligam pra gente, pessoas que mandam mensagem pra gente. Nós estamos tempo integral. Então nós fazemos esse acoplamento. E essa sensibilidade de sentir a empatia, através da empatia, você assimila a coisa do outro para auxiliar. Então nós temos essa condição, né, de auxiliar, justamente porque nós acoplamos com o outro e sentimos o que ele está sentindo. Então, quando você consegue fazer isso, você tem um vislumbre do que é necessário fazer para auxiliar. Então, olha que perfeito. Imagina um médico que seja empata. Olha o quanto ele não tem de percepção para entender o que o outro está sentindo e auxiliar na cura dele e ajudar nessa condição. O esponja é aquele que chega e absorve tudo. Mari, que bom que está te ajudando. Seja bem-vinda também. Então, o esponja é aquele que absorve tudo, né? E o empata, eu acho que é esse. São duas coisas diferentes. De uma certa forma, eu acho que existe uma diferença nisso, né? E você parar de drenar, né? Sentindo que tá fazendo mal. Uma vez o Saulo até postou que é muito melhor você doar energia do que você ser drenado. Então, quando você percebe o que é seu, você não permite ser drenado, você doa, né? Quando você doa, você sabe de onde buscar. Então, você entra em conexão com o universo, tem hora que eu me enfio dentro de cachoeira, tem hora, mentalmente falando, eu vou para lugares e entro na sintonia do lugar e absorvo as energias imanentes. Isso faz com que eu me sinta bem, né? Tô caminhando ainda, não sei tudo, não tá fácil. Tem momentos que eu caio, levanto, continuo andando. Quando eu acho que eu já resolvi o problema, vem uma enxaqueca, eu falo, putz, lá tô eu de novo. no meio do olho do furacão, mas vamos lá, vamos aprendendo. Mas acho que é mais ou menos por aí, a gente trabalhar, ajudar outras pessoas. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente transcende toda essa sensação física que a gente tá. Eu vou falar para vocês que
esse ano que eu parei de trabalhar, eu me dediquei somente à espiritualidade, a cursos e aprendizado. Eu não tenho um minuto que eu descanso. Então eu tô em casa, eu tô ouvindo alguma coisa e eu fiz um cálculo básico outro dia, de final de 2015, julho mais ou menos de 2015 até agora. Eu ouvi todos os cursos do Saulo Calderon, todas as FAQs, mais de 200 horas de tertúlias que me interessavam nos temas, né? Tô ouvindo um pouco de Hélio Couto, então, e fora os cursos, né, que eu tô fazendo do método de especificidade, já tenho um programado para o ano que vem, em Foz do Iguaçu, a imersão em ectoplasmia, então eu não tô parando. Acho que vale a pena, por exemplo, vocês buscarem conhecimento, é o que eu falei lá atrás, não adianta um médium, uma pessoa sensitiva que não tem uma bagagem, que não tenha um conhecimento para poder explorar isso. Nós vamos ser um médium pequeno para aquilo que a espiritualidade precisa. Ela precisa de gente capacitada aqui. Então não adianta ser aquele médium de incorporação que chega no centro, que incorpora. Não é só isso, a espiritualidade é muito mais do que isso. É sentir o outro, é, é estar conectado com o alto, é você ser motivo de olhar dos amparadores para poder te auxiliar nesse caminho com vocês, por exemplo, de estar dando uma palavra, de estar tirando um pouquinho do tempo que eu tenho para dedicar a vocês. Então, faz parte isso, né? Eu aprendo e eu ensino. Eu não tranco comigo o meu conhecimento. E as vivências que eu já tive, que não são poucas, né? Você vai caminhando nessa estrada da mediunidade e vale a pena. Eu acho que a gente precisa aprender a movimentar essa espiritualidade que está com a gente. E não sou só eu, somos todos nós. Nós somos grandes aprendizes e nós temos que ir levando para cada um daqueles que a gente conhece, não como uma imposição, não como uma coisa que vá irritar o outro, não, mas auxiliar realmente, estar ao lado das pessoas, dizer uma palavra do bem, sintonizar com a energia do outro. Se vocês estão aqui é porque eu tenho alguma coisa que faz com que vocês vejam em mim algo que eu possa passar. E se eu for falsa aqui num sentido, vocês vão sentir isso. Para o empata, isso é muito perspicaz. A gente sente, ponto final. Então, não adianta você entrar num local onde você não é querido, quando você não é amado, não é sentido. Você sente isso, essa vibração do local. Obrigada, minha amiga Beth, também te amo. Seja bem-vinda aqui no grupo ao vivo. Então, olha, a minha amiga Elizabeth Gonçalves é uma grande mãe. Ela me recebeu há muito tempo atrás, ela está aqui no grupo hoje, com muito carinho que eu recebo ela aqui também. Mas assim, eu tive muitos momentos de tristeza e que eu fui lá bater na porta dela e foi recebida com todo o amor e carinho que a gente tem até hoje. E no momento que ela abriu a porta para mim, ela falou: isso não é um encontro, é um reencontro. Então, é isso aí, a gente tem afinidade com pessoas e com amor, né? Isso é para sempre. Quantas vidas nós temos, quantas vidas nós estamos levando de aprendizado, de cair, de levantar, de absorver. Então vale a pena a gente aprender, ensinar. Vamos lá, se tem mais pergunta. Mari, nossa gente, sei lá se eu ajudei alguém.
Olha, Mari, todo tempo é tempo de ajudar. Medo você vai sentir sempre. O importante quando você está em projeção astral, para sair em projeção astral, é importante que você saia de perto do corpo físico. Não fique próximo ao corpo, porque ele tem, é como se fosse um imã puxando o seu corpo espiritual para o corpo físico. E nesses momentos que eles são chamados de hipnagogia e hipnopompia. São os momentos de que você está saindo ou o momento que você está voltando para o corpo. É onde os espíritos, que são os obsessores, que vão lá no pé da cama mesmo, provocar a gente, botar o dedo na cara, ou simplesmente vir pedir ajuda. Porque se a gente tem uma sensibilidade maior, o que acontece, Mari? Esse momento é o momento onde eles têm a nossa atenção, a nossa percepção, e a gente acaba correndo com medo do espírito que está ali. Só que você, quando sai em projeção, você também é espírito. Só que eles se apresentam, às vezes, de forma bem ruim. Aí a gente sai correndo com medo do espírito, mas nós também somos. Então é um medo bobo, é um medo infantil que a gente tem que passar por ele. Né? É como você vê um mendigo que está sem banho, cheio de feridas, sujo, sem dente. Ele não está nessa condição porque ele gosta ou porque ele quer, ele está precisando da nossa ajuda. Então é fácil falar e é difícil enfrentar. Ontem aconteceu uma coisa comigo. Como eu estou movimentando energia, eu estou falando que algumas coisas, efeitos físicos têm acontecido. Eu estava cozinhando e eu escutei atrás de mim, eu escutei isso aqui. Eu falei, safado, meu marido veio aqui mexer comigo e me assustar. E eu olhei e não tinha ninguém. Eu vim até o escritório aqui, e ele estava aqui sentado. Eu falei, você foi lá me sacanear, né, me botar medo? Ele falou, não, eu não saí daqui. Então, alguém esteve e alguém fez barulho, me chamou a atenção. Então, são coisas que vão acontecendo com a gente. Agora, como a gente enfrenta isso e de que forma a gente enfrenta, é de cada um de nós. Então, pensa que quando essas pessoas chegarem até você, são pessoas que precisam de ajuda, são pessoas como aqui na Terra, como, né, se a gente está auxiliando pessoas que precisam da gente, por que não auxiliar do lado de lá? É uma simples mudança de dimensão, né? Então vale a pena rever isso, não sentir medo, porque se a gente é espírito, vamos sair em projeção, nós também somos espíritos. Então, ter medo de espírito é uma... sai dessa vida, né? Ou encara de uma vez e fala, vamos lá, vamos ver o que você quer, o que eu posso fazer por você, né? Encarar de uma forma assim, Mari, o que eu posso fazer por você, né? Catalepsia projetiva, muita gente tem. E esse estado eu nunca tive, mas muita gente tem, de ficar paralisado durante o sono, que é justamente esses momentos que você consegue ver, ouvir, conversar mentalmente com esses espíritos que estão próximos ao corpo físico. Então, vai ter que encarar de qualquer jeito. Ou então, puxa o lençol até a cabeça e se esconde, né? Não tem outro jeito, ou enfrenta ou vai sofrer aí, né? Que nem eu comparo um pouco essa questão da espiritualidade. Quando você não conhece um lugar e você tem que ir, você fica insegura, você fica com medo, porque você não conhece o que está acontecendo lá. É um muro alto que você não tem alcance. Quando você passa esse muro, você atravessa o muro e vê o lado de lá, você começa a conhecer, né, esse outro lado. E aí você fala, puta, mas não preciso ter medo. Né? O medo está dentro da gente, sempre, do desconhecido, daquilo que a gente não conhece. Mas se a gente para e vê que
pô, toda vez a gente sai do corpo, todas as noites, independente se lembra ou se não lembra, por que eu vou ter medo? Né? Eu vou encarar de frente e vou... Já tive algumas projeções que eu estava voando, né? Foi uma sensação maravilhosa. Eu não tava voando sozinha, eu tinha um equipamento em volta do meu corpo e foi muito bacana a sensação de estar voando nas nuvens. Eu não estava sozinha, eu tinha algum amparador, que eu não vejo os amparadores, eu nunca tive uma experiência que eu estivesse com eles, então foi bem legal a experiência em si. E tem muita coisa que a gente cria também, então é importante dividir essa sensação aí do que é sonho, do que é projeção. De fato, a projeção às vezes tem déjà vus, né? Cada um é diferente. Tiago Gonçalves entrou também, meu amigo de Caraguá, que lindo, seja bem-vindo, Tiago. Érica, boa noite. Certa vez eu sonhei que estava me vendo dormindo e eu via meu corpo adormecido na cama. E essa sensação eu tive lá com meus 25 anos, Érica. Eu tive exatamente a visão do meu corpo. Foi a única vez que eu consegui subir e ver meu corpo do alto. Abri os olhos, o corpo estava na cama, abri os olhos e dei de cara com o rosto dela. Então eu acordei de verdade gritando. É assim mesmo, parece um pesadelo, né? Não é fácil não, mas tem que acostumar, sabe? Quando você acostuma com a projeção e cada vez que você sai do corpo é de uma forma diferente, né? Mas é muito bacana, e você tendo técnicas que te ajudam e facilitam nessa projeção, eu acho que vale a pena a gente praticar. Eu tenho feito a técnica ainda, como eu falei, eu estava contando lá atrás, os cursos, a orientação que eu tive foi que de fazer a técnica OVE 20 vezes ao dia por 5 minutos. Então são técnicas que eu vou dividindo ao longo do dia, eu vou praticando. Nunca consigo fazer as 20. Eu paro nas 15, nas 12, mas eu vou fazendo. É melhor do que nada. E aí, quando você vai dormir, você trabalhou com as suas energias ao longo do dia. Então, vale a pena fazer, vale trabalhar essa técnica e modificar, né, esse padrão energético que eu falo. É como se você estivesse limpando uma piscina que está cheia de lama. São as nossas energias densas que nós vamos tirando elas dali e vamos limpando essa piscina. Quando você começa a movimentar a energia, você vai trocando a lama por água limpa. Quando você percebe, você pratica sempre, essa água ela vai transformando, né? Essa limpeza ela vai acontecendo. A limpeza são das nossas energias super densas, que a gente vai ao longo do dia, dos anos, dos séculos que a gente foi adquirindo. Vale a pena. Deixa eu ver aqui Bom, Érica, você vai ter que encarar a projeção aí de qualquer forma. E sem medo, tá? É o que eu tava falando pra Mari. Enfrenta, porque nós somos espíritos encarnados e quando saímos em projeção nós estamos libertando a matéria de alguma forma e saindo em projeção. O que acontece? Você também é espírito e você encara lá fora espíritos superiores e espíritos inferiores, mas que muitas vezes eles se aproximam de nós com a ajuda, com pedido de ajuda. Já que você tem a sensibilidade, eles se aproximam para pedir ajuda. Então, olha com carinho. Às vezes nós somos transmissores dessas informações, às vezes eles se aproximam para dar um recado. Então, como é muito difícil, nós estamos muito densificados, as pessoas estão vivendo um momento de egoísmo,
de narcisismo, de que tudo é para mim, tudo é para o meu ego. O que acontece? Eles estão tendo muita dificuldade de encontrar pessoas que transmitam recados. E quando a gente pega um recado de uma pessoa que já partiu dessa vida, tá numa outra dimensão, e você, com carinho, você transfere para aquele parente que é importante para ele, é muito compensador para quem é o carteiro, né? A gente está aqui só transmitindo isso. Então, ter medo é brecar a nossa evolução, é brecar a nossa condição de transmissores que nós somos e passar a fazer parte mesmo desse mundo espiritual, pedindo, sendo ajuda aí para os amparadores, né? De transmitir esses recados, ser um carteiro preciso, né? Para isso a gente precisa trabalhar um pouquinho essas energias e modificar o nosso padrão realmente. Agora, gente, uma outra coisa que eu queria entrar é justamente na questão, a força do nosso pensamento também. Gente, quando a gente fala alguma coisa que a gente quer ou aquilo que a gente não quer, às vezes a gente está dando força para aquela coisa aconteça. Então, se você tem um negócio, você fala, puxa, como tá difícil, puxa, como eu não consigo fazer, como eu não consigo realizar. Você está criando uma situação que se transforma em realidade. Então, eu acho que a gente vamos administrar essa questão do nosso pensamento. Ele tem força de transmitir para esse mundo extrafísico os nossos pensamentos e fazer com que eles se realizem. Sabe a história do segredo, do livro Segredo? É muito sério isso. A gente, com a força do nosso pensamento, da nossa palavra, nós vamos criando mantras que jogamos para o universo e ele traz de volta para a gente. Então, quando a gente verbalizar alguma coisa, quando a gente criar um pensamento, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente verbaliza. E isso é muito sério, porque ele cria nessa nossa dimensão, ele traz do plano extrafísico, ele traz uma realidade para o nosso mundo. Então, acho que compensa a gente trabalhar esse pensamento, a gente ter um cuidado, ter uma cuidade com o que a gente pensa, trabalhar mesmo energia, trabalhar o que a gente ouve, o que a gente verbaliza e o que a gente vê. Sabe, eu costumo não criar maldade naquilo que me passam. Às vezes as pessoas vêm comentar alguma coisa comigo, eu evito pensar algo que seja negativo, ou achar que a pessoa está fazendo uma fofoca, ou se vier fazer uma fofoca, eu não dou continuidade, eu não permito que isso continue, porque a pessoa em questão não está ali para ouvir e nem para se defender. Então, eu não costumo ter essa posição e evito. Se vierem fazer isso comigo ou contar de alguém, eu corto imediatamente a pessoa. Eu acho que cabe a gente modificar esse padrão energético. Nós estamos entrando em 2017. Eu acho que alguma coisa está modificando esse novo ano. Eu nunca imaginei, como eu falei lá atrás, que quantos empatas, quantas pessoas sensitivas tinham. E não são poucos, sabe, gente? E não é só no Brasil, isso está no mundo inteiro. Talvez mais pessoas estejam se sentindo dessa forma para fazer alguma transmutação, para modificar os padrões energéticos de uma cidade, de um país. Então,
vamos ser responsáveis com aquilo que nós temos, com os nossos pensamentos, com as nossas vivências. Eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. E se a gente tem um dom realmente, nós empatas, que são as pessoas que sentem o que os outros sentem, nós somos responsáveis por aquilo que nós colocamos para elas. Então, vamos prestar atenção. Se vocês não tiverem mais perguntas, eu estou encerrando por aqui. Então, olha, de alguma forma, agradeço vocês por estarem aqui. Se tiver alguma pergunta, deixa aqui embaixo, que eu respondo todas elas, tá? Agradeço a presença de vocês, obrigada por estarem aqui. E uma próxima vez a gente vai conversar de novo. Um grande abraço, uma noite cheia de vibrações positivas, que vocês possam fazer uma projeção bem legal e possam trazer informação para mim aqui depois do que aconteceu. Mas não deixem de trabalhar as energias. No site empatas.com.br/orientações tem alguns vídeos, orientacões, tem alguns vídeos que eu coloquei falando das energias, falando de algumas técnicas, mas não importa a técnica, gente, o que importa é que seja uma meditação, que seja da forma como vocês conectarem com Deus, com vocês conectarem com os amparadores, que vocês possam ser auxiliares, e modificar esse padrão energético. Nós temos uma responsabilidade com o universo. Nós viemos aqui com uma configuração e acho que vale a pena a gente fazer jus a ela e quando sair daqui, sair melhor do que a gente chegou, tá? Boa noite a todos, um enorme carinho para quem tá aí, para quem eu conheço, para quem eu não conheço, seja bem-vindo, um grande beijo, até a próxima, boa noite.